Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe a investigar e responder a questões que nem a ciência e nem mesmo o conhecimento comum conseguem responder. Neste vídeo, iremos reagir a um ataque frontal feito pelo conhecido pastor presbiteriano Augusto Nicodemos. Este pastor é alguém proeminente no meio evangélico e principalmente na Igreja Presbiteriana Brasileira, da qual já fez parte qual vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, além de ex-chanceler da renomada Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, sendo formado no Seminário Teológico de Westminster, na Pensilvânia, Estados Unidos. De fato, esse pastor tem muitas credenciais, mas só as alistei para mostrar que não importa o quanto estudo teológico ou proeminência religiosa alguém tenha, se não se basear na Bíblia, a pessoa sempre acaba falando bobagem. Vejamos o vídeo. As testemunhas de Jeová não podem ser consideradas como evangélicas ou cristãs no sentido tradicional da palavra? Bem, vamos lá. Primeiro, o Sr. Augusto alega que as testemunhas de Jeová não podem ser consideradas evangélicas ou cristãs no sentido tradicional da palavra. Nesse ponto eu concordo com ele, pois a definição do que é ser cristão, do ponto de vista dele e de outros que compartilham da mesma concepção, diferem muito com o que as testemunhas de Jeová entendem sobre o que significa ser cristão. As testemunhas de Jeová seguem fielmente a Cristo, conforme o que está descrito na Bíblia, enquanto os a quem a ele chama de evangélicos ou cristãos tradicionais seguem uma espécie de cristianismo contaminado pela tradição católica, calcada na filosofia grega e no paganismo. Mas vamos continuar. Porque elas negam a divindade de Cristo, que é um aspecto fundamental da pessoa bendita do nosso Salvador. Então não pode ser considerado como cristão. Agora ele justifica o seu ponto de vista dizendo que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo. Bem, isso não é verdade, uma vez que as testemunhas de Jeová creem plenamente na Bíblia, e a Bíblia alega que Cristo é divino, se referindo a ele como Deus. Encontramos isso no livro de Isaías 9,6, onde o profeta diz que o Messias, ou Cristo, seria chamado de Deus Poderoso. Ou ainda em João 1,1, em que ele é chamado de Deus. Ou mesmo João 1,18, onde ele é chamado de Deus Unigênito. Também Colossenses 2,9, que afirma que nele habita a plenitude da divindade. Logo, se a própria Bíblia diz que Jesus é um Deus ou ser divino, não são as testemunhas de Jeová que vão negar isso. Portanto, definitivamente não. As testemunhas de Jeová não rejeitam a divindade de Cristo. Elas o aceitam como um Deus, conforme a própria Bíblia diz que ele é. Logo, a afirmação do pastor de que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo se constitui em uma falácia sem fundamento. Aliás, nesse quesito ele está sendo desonesto, tentando colocar as pessoas contra as testemunhas de Jeová, pois alguém com o conhecimento que ele tem, com certeza sabe dessa realidade, que as testemunhas de Jeová aceitam a Cristo como um Deus. Assim, ou ele está sendo desonesto ou está ignorando o fato, o que acredito ser pior ainda. Mas continuemos. Esse é um ponto inegociável, que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. Agora ele diz que há um ponto inegociável, que para ser considerado cristão, a pessoa tende a acreditar que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como assim? De onde ele tirou isso? Antes de sua vinda à Terra, temos pouca informação sobre o que Jesus fazia nos céus, mas uma informação nos é dada no livro de Filipenses 2, do 5 ao 7. Vamos ler. Mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Embora ele existisse em forma de Deus, nem mesmo chegou a pensar na ideia de tentar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. O que queremos destacar nesse texto? Que antes de vir à Terra, sim, ele vivia 100% em forma de Deus. Mas ao vir para a Terra, ele se tornou 100% humano. Podemos confirmar isso lendo Hebreus 2,9, que diz: Mas vemos a Jesus, que havia sido feito um pouco menor que os anjos.
Só até aí. Deus é todo-poderoso. Se Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso, jamais ele seria menor que anjos. Mas alguém poderá dizer, mas ele estava encarnado em um corpo de homem. E podemos responder, sim, enquanto homem, ele era menor que anjos, e portanto, não poderia ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Até porque Jesus morreu, e Deus não pode morrer. Ou a Bíblia está mentindo a respeito? Abacuque 1,12 diz: Tu sempre exististe, ó Senhor. Ó Santo Deus, Tu és imortal. Além disso, Jesus não sabia de coisas que só o seu Pai sabia. Um exemplo disso é o que está descrito em Marcos 13,32, que diz que a respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Se Jesus é 100% Deus, o tempo todo, ele deveria saber de tudo, porque Deus é onisciente. Esse dogma, pregado pela tradicional cristandade, é a chamada união hipostática, que diz que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, o que a própria Bíblia contradiz. Essa doutrina começou a ser discutida no segundo e terceiro séculos, tendo sido definido no Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., não tendo nada a ver com o ensino bíblico ou apostólico primitivo. Se constitui em mais uma influência filosófica grega disseminada na então já contaminada chamada Igreja. Voltemos ao vídeo. As testemunhas de Jeová se gloriam exatamente em negar a divindade de Jesus. Por isso, não podem ser considerados como cristãos, mas é uma seita, no sentido mais clássico do termo. Novamente, ele alega que as testemunhas de Jeová não podem ser aceitas como cristãs por negar a divindade de Cristo, o que já ficou provado que não, pois as testemunhas de Jeová aceitam que Jesus é um Deus, somente que ele não é o Deus Todo-Poderoso. Título esse que cabe somente ao seu Pai, Jeová. Vejamos alguns motivos bíblicos que comprovam essa alegação. Jeová é Deus e Pai de Jesus. Isso está em Efésios 1,3, 1 de Pedro 1,3, João 20,17 e Apocalipse 3,12. Se Jesus tem um Deus a quem ele adora, ele não pode ser esse Deus. E quem é esse Deus? Os textos dizem: o Pai. Esse é o único Deus a quem Jesus diz que deve ser adorado em Mateus 4,10, quando tentado no deserto. É o mesmo Deus a quem ele chama de único Deus verdadeiro em João 17,3. É o mesmo Deus perante quem ele teve de comparecer no céu para apresentar o sacrifício feito a nosso favor. Então, em que sentido Jesus é Deus? No sentido de que ele tem poder e autoridade suficiente para ser chamado assim. E de onde veio tal poder, autoridade e divindade? Vem do Pai, que foi quem lhe concedeu tais atributos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isto está descrito em Mateus 28,18. Note que a autoridade lhe foi dada, algo que ele não tinha, obviamente dada pelo Pai. Como já lemos em Colossenses 2,9, é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente. No mesmo livro de Colossenses, agora no capítulo 1,19, lemos o porquê. Diz: porque Deus se agradou de fazer morar nele toda a plenitude. Atos 10,38 diz de onde procede o poder de Jesus. Lemos: sobre Jesus, que era de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e ele andou toda a região, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O texto deixa claro que Jesus só era dotado de Espírito Santo e poder, porque foi Deus quem o ungiu, ou lhe deu tal poder. Portanto, se Jesus é chamado de Deus na Bíblia, é porque recebeu do Pai as qualidades necessárias para que seja um ser divino, porém inferior ao Pai, a quem Jesus diz ser maior do que ele em João 14,28. Alguns podem argumentar que enquanto homem ele realmente era menor que o Pai,
Mas notem o verbo conjugado na frase e o tempo da conjugação. O verbo é ser, e o tempo conjugado é o presente do indicativo. Ele diz que o Pai é maior do que ele. Se fosse uma condição transitória, o verbo usado teria de ser o verbo estar. No caso, a frase ficaria: o Pai está maior do que eu. O fato dele usar o verbo ser e não estar prova que essa condição é uma condição permanente, seja aqui na terra como no céu. O texto de 1 Coríntios 11:3, quando Jesus já estava de volta ao céu, diz que o cabeça de Cristo é Deus. De fato, o mesmo livro de 1 Coríntios, agora no capítulo 15, versículo 27, diz que Deus foi quem sujeitou todas as coisas a Cristo. Enfim, do ponto de vista bíblico, a palavra de Deus, a maior autoridade para os verdadeiros cristãos, Jesus é sim um Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso a ser adorado é um só, o Pai, conforme lemos em 1 Coríntios 8:6. Como sempre digo, há um bom motivo para Jesus ser chamado de Filho. É porque de fato é o que ele é, o Filho mais importante do único Deus verdadeiro, Jeová. Em suma, como o próprio Jesus disse em João 14:6, ele é o caminho que nos leva ao destino final, o Pai, o Deus a quem ele adora e que nos incentiva a adorar também. Para terminar, quando ele diz que as testemunhas de Jeová são uma seita, eu concordo com ele. Elas fazem parte da mesma seita da qual Paulo participava, conforme descrito em Atos 24:5. A seita dos nazarenos, como eram chamados os primitivos cristãos, aqueles aprovados por Jesus, os mesmos a quem as testemunhas de Jeová procuram imitar. Não falsos cristãos como o Sr. Augusto Nicodemos, que, embora se diga entendido das coisas do Cristo, não consegue enxergar a verdade a seu respeito e se apega a conceitos antibíblicos criados pelos chamados pais da igreja, que foram completamente influenciados pelo paganismo e pela filosofia grega. Ao Sr. Augusto, eu só gostaria de dedicar um último texto. Palavras do próprio Senhor Jesus registradas em Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23, que diz: Nem todo o que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos muitas obras poderosas em seu nome. Mas eu lhes declararei então: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Fica um conselho para o Sr. Augusto. Antes de sair atirando nas testemunhas de Jeová, sugiro que estude a Bíblia para realmente comparar e ver quem realmente age como uma seita e quem realmente age como cristãos. É um prazer ter você aqui conosco em nosso canal. Se quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, é só acessar os links alistados no primeiro comentário fixado. Queremos pedir que, por favor, deixe seu like se gostou do vídeo ou seu dislike se não gostou. Se possível, pedimos que se inscreva no canal e que divulgue nosso vídeo nas suas redes sociais. Aproveite para deixar seu comentário sobre o vídeo e sobre nosso trabalho na plataforma. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que a plataforma informe quando for lançado um novo vídeo. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo com um instrutor particular no horário e local que desejar, totalmente gratuito, sem nem mesmo tendo que desembolsar pelo material didático? Então é só clicar no primeiro link do comentário fixado que você será direcionado para uma página onde você irá preencher um formulário com seus dados, que alguém irá lhe contatar para começar seu estudo. Segue também nosso endereço de e-mail, caso queira entrar em contato. Obrigado e até o próximo vídeo.